Pô, filho! Pô, postar o aluguel é elite! Esquece! Pô, odd de 4 eu amassava, filho! Pô, apostar o Bolsa Família é piroca, filho! Pô, esquece! Qualquer tipo de conexão com algum personagem da realidade brasileira é uma mera coincidência. Por favor, não me processe. Tenho a mais absoluta certeza de que você conhece alguém viciado em apostas, ou até mesmo você, talvez seja essa pessoa. E se for, eu sinto muito, tá? Bom, no vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender como que uma calamidade pública foi e está sendo legalizada e normalizada por todos bem debaixo do nosso nariz. Bom, sejam bem-vindos ao canal Vida Tranquila, como é que vocês estão? Tranquilos? Bom, pessoal, espero que vocês estejam bem aí. Peço perdão primeiro pela imitação no começo do vídeo e depois por conta da baixa frequência de vídeos essa semana. Eu consegui male postar um vídeo. Passei muito mal mesmo. Essa troca de tempo de São Paulo tá me deixando assim, não só maluco, mas muito doente também. Tô com uns resquícios aí, minha garganta não tá 100%, talvez eu dê umas tosses, mas eu acho que eu vou cortar. Uma semana bem difícil, passei ali pelo menos uns 3 dias morrendo, né? Continuei indo trabalhar e tal. Eu fiz a cagada de treinar um dos dias e não recomendo, isso daí destrói a sua imunidade e aí você fica mais doente ainda. Então, se você estiver doente, repouse, tá? Repouse. Mas é isso, acho que calhou bem eu ter demorado, porque surgiu toda essa polêmica da Cazé TV, e aí teve o pronunciamento ridículo do Casimiro Miguel, né, que eu tô chamando ele agora. E eu quero comentar um pouco sobre isso com vocês, falar um pouco sobre o assunto das bets. Eu já queria falar, né, já tava ali na minha listagem no Excel de vídeos pra fazer. Aí veio essa oportunidade de mão beijada praticamente. Aí eu falei, não tem como eu deixar passar essa, vou ter que falar sobre. Bom, e pra você que não sabe, sei lá, tava embaixo de uma pedra, teve o último jogo do Brasil, né, o Vini Júnior deu um amasso. Obviamente que era, né, contra a Escócia, mas assim, não dá pra diminuir também o mérito do cara. E do time no geral, né, o time tava bem casadinho ali, bonitinho. E aí o pessoal começou, eu acho que pelo SBT, né, pra justamente evitar esse tipo de propaganda. E assim, conexão limpinha, cara, uma propaganda ou outra, mas assim, nas pausas de hidratação, mas no mais ali é limpíssima, né, tem que suportar o Galvão, né, mas de resto... Cara, muito de boa. Só que a galera que viu pela Casa TV relatou, assim, uma quantidade absurda de... Pô, filho, absurdo! Relatou uma quantidade absurda de propaganda de bet, sabe? E aquilo, eu tava até comentando com um amigo, eu falei, cara, a Cazé TV, ela fez os brasileiros voltarem pra década de 90, que era 90, 80, que tinha a publicidade sobre coisas absolutamente condenáveis, né? Então é jogo, casa de aposta e cerveja, né, cara? Assim, sério, fazer propaganda de bebida alcoólica eu acho que deveria ser tão crime quanto, sinceramente. Mas a grande questão não é em si o jogo, mas o que veio depois, né? As pessoas reclamaram disso, foram pra internet reclamar. E então gerou o grande pronunciamento do Cazé, do Casimiro, no caso. Foi falar que não. Ah, pô, tá atrapalhando quem? Não sei o quê. Assim, a única coisa que eu pensei, assim, com sinceridade, e eu gostaria que. Obviamente, esse vídeo não vai chegar nele, mas. Eu gostei muito que ele pensasse nisso, assim. Tantos cortes que a gente vê, às vezes, do Casimiro das antigas, né? Pô, dando umas aulas ali tipo, falando sobre tolerância, sobre como as pessoas deveriam se unir pra poder ter um trecho lá que ele fala sobre a revolta das máquinas. Aí eles falam, pô, vocês têm tanto medo de revolta das máquinas, mas por que vocês não têm medo da revolta humana, né? Porque os seres humanos são explorados, etc. Pô, uma fala super legal, assim, sabe? Então você vê um Cazé mais consciente das antigas ali. E eu fiquei pensando, cara, o que é esse Casimiro dessa época, se ele visse esse Casimiro de hoje em dia? O que ele diria pra essa pessoa, sabe? Eu acho que ele acharia um completo estranho, assim. Seria uma imagem de terror pra ele, sabe? Aquele pronunciamento era basicamente assim, ó, o meu tá ganho, entendeu? O meu tá ganho e tá atrapalhando quem? Né? Assim, quem tá sendo atrapalhado? Então, assim, quem eu deveria me importar que está sendo atrapalhado? Se pra mim, né, eu não tô querendo imputar nada o juiz. Calma, juiz! Não quero imputar nada ao Casimiro, tá? Não tô acusando ele de absolutamente nada. Eu tô interpretando a fala dele aqui, né? Uma fala pública que foi dita ao público pra livre interpretação. E o que deu a entender é isso. É tipo assim, quem tá sendo prejudicado, né? Então, assim, quem importa, né? Eu tô ganhando dinheiro, assim, sabe? Obviamente eu acho execrável, assim, a pessoa fazer propaganda dessas merdas, assim, de casa de aposta. Mas, cara, se você tá fazendo, pelo menos não fica se pronunciando, cara. Não fica falando essas merdas, tentando justificar, passar um pano, sabe? Fica quieto, tá ligado? Mas não, teve que dar esse pronunciamento merda. Mas enfim, já tô me detendo muito aqui, tô meio lento. Mas uma coisa que as pessoas tentaram fazer, cara, e é isso que me entristece, assim. Porque o Casimiro, né, ele tem uma grande emissora, né? É uma emissora já, né, pessoal? É um conglomerado de mídia ali. É um grande empresário, ganha muito dinheiro, etc. E, pô, isso aí acaba mudando a cabeça da pessoa. A pessoa vai pensar só na grana mesmo, entrando no bolso e já era, sabe? Dane-se a população, como a maioria dos grandes empresários pensam. Mas o que me pega, cara, é às vezes o trabalhador lascado, assim, mano, deve estar no transporte digitando uma merda dessa, tá ligado? Que aí fica, vocês estão com inveja do Casimiro. Ah, isso tudo é inveja? Quando era Globo fazendo, tava todo mundo quieto. Primeiro que ninguém ficou quieto, né? As pessoas, obviamente,
de maior envergadura moral, ninguém ficou quieto, sabe? Inclusive, o que a Globo fez foi pior ainda, porque ela fez todo um lobby em cima pra condenar as bets, e o governo vem, sai limpando o mercado e deixa o caminho abertíssimo pra Globo, entendeu? Erro da Globo, erro do governo, desse governo, assim, nossa, que lixo de política, cara, que lixo de política, entendeu? Assim, eu fico até gago, porque, cara, a possibilidade do governo ter tentado criar uma bet brasileira, cara, assim, uma bet do governo, o quão, assim, ridículo é isso, cara? E correu atrás, sabe? Mas não adianta correr atrás, só pela mera possibilidade de ter aventado essa ideia. Assim, olha só, a gente tá aqui tratando as bets como uma calamidade pública. Não, a gente tá legalizando um cassino, cara. Isso é bizonho, tá? Atitude condenável. E, obviamente, aí quando são confrontados com isso, ninguém sabe de nada. A gente tá tentando fazer, olha só que legal, né? Tem a entrevista do Lula com a Nath Finanças, saudosa Nath Finanças, se estiver vendo, acho que não, mas um abraço. Que ela questiona ele, fala, e aí, presidente, né? Assim, você falou que ia proibir, não proibiu até agora, inclusive tentaram, regulamentaram e tentaram criar uma bet nacional, um absurdo. O que o senhor acha disso? Não, acho errado, é ruim, pá e tal. E vai só ensaboando, assim, sabe? Ridículo, cara, ridículo. Então, assim, vim falar que as pessoas só estão condenando o Casé porque é a vez dele. Sim, não, só não. Sim, eu sou contra todo quanto é tipo de bet, de divulgação de apostas, assim. Sabe, pode vir falar mas e a loteria? Também, eu acho ruim, tão ruim quanto. Só não acho pior, porque a loteria você tem que sair de casa, tem que fazer o seu jogo, tem que pagar ali um valor, etc. Então é muito difícil ter o vício da aposta, né? Você conseguir desenvolver o vício da aposta. Pode sim, conheço muita gente que é viciada em apostar em loteria, mas é muito mais difícil da forma que tem hoje em dia. E aí começou-se a se falar, então, meio que dividir entre a bet do bem e a bet do mal, assim, sabe? Não só entre as pessoas que podem divulgar ou não, né? Que é essa diferenciação que eu falei. Quando era Globo, ninguém falava nada, agora que é o Casimiro estão fazendo. Então é meio que essa diferenciação. A bet do bem é a do Casimiro, é a do Vini Júnior, é da Virgínia, né? A do mal é a da Globo, a do governo. Não, é tudo uma merda, cara. É tudo uma bosta, sabe? Ou o diferencial que as pessoas tentam fazer é da bet esportiva e do cassino online mesmo. Porque o grande argumento é contra quem vai contra o cassino online, é que o cassino online ele não tem um mecanismo aberto pra que você possa entender e apostar, entender o porquê que você perdeu. Enquanto que a esportiva tem, né? Você faz a análise do jogo, aposta ali, e aí você tem um mecanismo se desenrolando em tempo real pra você, que seria o jogo. Não precisa pensar muito pra saber que esse argumento é totalmente idiota, assim, né? Pô, pessoal, você tá xingando, pô, por que você tá falando isso? Cara, porque me deixa triste e bravo, tá ligado? Eu não vou também chegar aqui, pessoal, olha, você que aí é a favor das apostas, que vai no argumento do joga quem quer, pensa um pouquinho. Não, cara, assim, se você não consegue pensar por um segundo como isso é prejudicial e colocar a mãozinha na cabeça e falar assim, poxa, olha só, por mais que não seja problema meu, é uma calamidade pública, eu não gostaria que as pessoas se viciassem em aposta. Não, agora, cara, você fica passando pano pra isso. Eu não vou ter aqui a calma que eu tenho pra falar sobre outros assuntos. Quando se trata de política, eu sou muito condescendente. Quando se trata a respeito, sei lá, de educação financeira, criação de hábito, leitura e coisas do tipo, que eu sei que ninguém precisa nascer sabendo. Mas isso é uma questão de simples humanidade, entendeu? Você tá vendo a galera se lascando, o pessoal já saiu em tudo quanto é tipo de lugar. Pessoas, né, ceifando a própria vida por conta de merdas como essa, entendeu? Então assim, eu não vou ter dó de tratar esse assunto com a mesma leveza que eu tenho de tratar alguns outros aqui no canal. Isso daqui vai ser bem preto no branco, entendeu? Se você apoia essa merda, você é burro. Só isso. Assim, lembra a diferenciação que eu falei do ser ignorante e ser burro? Não é passivo de ignorância isso. Entendeu? Se você apoia isso. A menos que você esteja viciado, esteja jogando, aí obviamente eu não vou te tratar como um burro, né? Vou te tratar como uma pessoa que tá doente, numa situação absolutamente calamitosa e que precisa de tratamento. E esse vídeo ele é mais pra... Se você não tá só dividindo as pessoas entre as, tipo, burro ou não burro ou ignorante, você tá tratando as coisas tão radicalmente. Então esse vídeo é pra quem? Esse vídeo é pra as pessoas que estão passando por uma situação difícil, por essa situação difícil em específico, e para as pessoas que simplesmente não têm uma opinião formada no sentido de, tipo, pô, eu não sei o que isso tá causando na sociedade, então eu vim aqui tentar te explicar, né? Eu já tô falando muito, tem muita coisa pra falar aqui ainda. Mas é isso, eu quero começar destruindo esse mito da aposta boa e da aposta má, porque no fim, os dados mostram um único tipo de viciado, o viciado em aposta. Não importa se essa aposta é esportiva ou se ela é em cassino online. Entendeu? Pra mim não tem essa diferenciação, porque o doente, a calamidade é a mesma, entendeu? Assim, a pessoa que tem vício em aposta, ela vai se viciar em apostar no caro coroa, tá ligado? Ela quer qualquer tipo de... Tem um filme muito interessante pra vocês entenderem essa lógica, chama The Gambler, ou Gambler,
Que é com aquele cara que faz o Poderoso Chefão, cara, que ele faz o irmão que morre, não sei como é que dá pra falar isso daqui. Morre de bala, eu já falei morre, né? Que tem a sua vida tirada por balas sucessivas naquele pedágio lá e tal. Enfim, acho que é Andy o nome dele. Esse cara é bem maneiro, cara, é bem bom esse filme. Ele explica mais ou menos essa lógica do apostador, entendeu? Que é aquela lógica do risco, né? O risco, ele é inerente pra essa vontade do apostador. Inclusive, no final, quando... Eu vou contar esse final, esse filme, ele é meio desconhecido, mas ele já é velho, já, nos 80, 70. Talvez muitas pessoas não tenham a paciência de assistir. Mas eu recomendo, inclusive. Se eu contar esse final aqui, não vai mudar a sua experiência, ele é bem legal. E no final, o pessoal meio que pega ele ali e tal, dá uma coça. E fala assim, ó, você vai ter que apostar agora, mas você vai saber do resultado, entendeu? Você sabe do resultado porque a gente vai armar esse resultado aqui. E você vai apostar nesse cara que vai ganhar, entendeu? E aí ele aposta totalmente desanimado, ele fica relutante em ter que desanimar. Então assim, na cabeça do apostador, eu obviamente não tô tirando isso como base de tudo, assim, né? Eu tô falando mais como eu imagino, das coisas que eu li aqui, como que eu imagino que funcione e tal. E trouxe um filme pra tentar exemplificar pra vocês. Então, assim, ele desanima, e na cabeça do apostador eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que o vício ali é do risco, entendeu? É daquela incerteza, né? E quando tem-se essa certeza, já não é mais uma aposta, entendeu? É simplesmente um investimento. Põe o dinheiro ali e vai retornar tanto, sabe? É meio vício em compras, né? Tava falando isso hoje na terapia, que eu tenho um problema de vício em compras. E tava tentando tratar isso, principalmente nos momentos que eu fico triste, etc. E eu expliquei que era basicamente essa situação, entendeu? O bom não era necessariamente a compra em si, o item aqui que chega em casa, mas era o ato de procurar, escolher, ir lá e pagar. E assim que eu pago, eu já me arrependo. Eu já fico tipo, nossa, cara, por que eu comprei isso? Nossa, tal. Diminuiu bastante esse meu vício, mas eu tinha muito isso com perfume, assim, cara. Assim, tinha muito isso mesmo. Mas enfim, é mais ou menos pra vocês entenderem, assim, a chavinha psicológica ali que vira na cabeça da pessoa quando ela tá fazendo esse tipo de coisa. E é que eu coloquei, né? Tipo assim, afinal, o que torna uma aposta boa, né? O que é a aposta boa? É uma aposta simplesmente transparente? É uma aposta que você sabe o mecanismo? Então, assim, você tem grande chance de perder, mas como você sabe como é que o mecanismo opera, então é justo, tá tranquilo, entendeu? Porque, pô, o caça-níquel, então a gente tem que legalizar o caça-níquel, a gente tem que legalizar o bingo, por exemplo, né? E, infelizmente eu sei que vai ter muita gente comentando falando que é a favor disso. Mas, primeiro, ainda gera emprego, né? Vocês vão ver aqui que é uma estatística interessante, porque essas merdas, além de tudo, não geram emprego. Mas, pelo menos você sabe o mecanismo, né? Então, o bingo tem o mecanismo das bolinhas, você sabe a quantidade certa de bolas, a probabilidade de bolinhas que tem de vir. Então, assim, tá legalizado? Entendeu? O caça-níquel também. Se você abrir ele ali, ele tem toda uma programação. Você consegue ler a programação dele. É justo? Então, assim, a gente tem que pensar muito nessas coisas, pessoal. Pra mim, não existe boa aposta. Aposta é aposta e é uma merda. Entendeu? Independente de qual seja. Eu citei até um exemplo aqui, né? Estilo mamãe falei, né? Mas analogia é minha paixão, né? Mas é isso, é como se você legitimasse um traficante de drogas pelo simples fato dele explicar pra você o efeito da droga que ele te vende. Então, tipo assim, já que você me explica, então tá tranquilo, eu posso comprar de você e você não tem você não vai prejudicar em nada a sociedade, assim. É meio que a mesma lógica. Então, assim, se a casa de aposta explicar como que ela tá me lascando, tá tudo bem, a aposta do bem, né? Então, assim, o que torna, né? Pra mim não existe essa diferenciação. Vamos começar, já disse, queria pontuar isso no vídeo já logo de cara, porque pra mim não tem essa. Aposta é aposta e já era. E o pior, não existe essa distinção da aposta boa e da aposta má, justamente uma pessoa que tá doente, né? Pro ludopata, né? Que eu escrevi aqui. Pro ludopata não existe boa aposta e má aposta. Aposta é aposta. Mas, afinal, o que é e quem são esses ludopatas, né? E se preparem pra mais um momento estatística, porque dessa vez eu tentei colocar ele um pouco mais disparado ali, pra não ficar só dados, mas vai ter bastante aqui. Então já lembre-se, se quiser acelerar o vídeo, podem acelerar, fiquem à vontade. Não pulem, mas acelerem. Cara, tem uma adega aqui na frente de casa, ela tá tocando todas as músicas de 2012 possíveis, assim, do funk, né, principalmente. Nossa, cara, tá chato. Enfim, vamos lá. Então é isso, o ludopata, ele é todo aquele viciado em apostas, qualquer que seja, né, vai ser, sei lá, em aposta de cavalo até cassino online, sem diferenciação nenhuma. E leva ao comprometimento da saúde mental, da saúde financeira, da saúde social da pessoa. E da integridade física das pessoas, né? Porque tem muitos casos das pessoas se deteriorarem e acabarem, às vezes, tirando, né? Cometendo aquele ato ali complicado. Não raro é você ver pessoas que perderam seus familiares por conta disso, né? Aquele vídeo que o Felca fez. Aquele vídeo que o Felca fez, por exemplo, falando diversos relatos de pessoas que perderam familiares por conta de apostas. Quem são exatamente essas pessoas, eu não posso te apontar, né, necessariamente. Talvez você seja talvez algum familiar seu, algum amigo seu. É muito importante até que você pergunte também pra essas pessoas, entendeu? Porque é uma coisa que as pessoas têm vergonha, né?
Porque, querendo ou não, as pessoas sabem que tá errado, que é, tipo, um golpe muito besta. Tipo, quando você cai num golpe mesmo na internet, aí você fica tipo, nossa, cara, eu não vou falar isso daqui pra ninguém, porque é muito vergonhoso. Então eu acho que a lógica ali é a mesma, sabe? A pessoa não quer admitir que tem esse vício, né? Ela acha que uma hora ou outra ela vai conseguir recuperar. E é sempre essa coisa do conseguir recuperar que, cara, destrói a pessoa, assim, sabe? Tem um relato de uma mulher que ela vende o carro e ela tenta recuperar, e aí, mano, a dívida dela, assim, vira 2, 3 carros, assim, sabe? É bizarro, bizarro mesmo. E eu peguei algumas estatísticas aqui, né? De acordo com o SPC, né? Serviço de Proteção do Crédito. O número de apostadores em 2025 no Brasil foi de 40 milhões de pessoas, cara. É muita gente. É muita gente mesmo. Assim, você pode achar que não, mas não dá nem pra mensurar a quantidade de pessoas, que é 40 milhões de pessoas. É isso que já tiveram contato com apostas e tal, não que são viciadas necessariamente. Tá? E esses dados são muito desatualizados, tá? Os dados que eu tô trazendo aqui, eles estão muito deteriorados. Necessita ali de dados atualizados, até porque é algo relativamente novo e é difícil ter uma base atualizada desses dados, né? São coisas massivas, tá lidando com muitas empresas que não têm sede aqui, não tem um sistema aberto para você poder verificar, então é muito complicado. Desse total de 40 milhões de pessoas, 7,5 milhões, em outras pesquisas que eu vi, chegava a 11 milhões esse número, de pessoas comprometeram a sua renda com apostas, né? Então, assim, a cidade de São Paulo inteira, basicamente, comprometendo toda a sua renda com apostas, né? Ó, 17% deixaram de pagar alguma conta e 29% desse valor aqui já tiveram um nome negativado devido à dívida com apostas. Outros 16 milhões de pessoas já disseram ter renunciado ao consumo para poder apostar. Aí do consumo do mais variado, né? Pode ser, pô, deixei de comprar um tênis para poder apostar e deixei de comprar comida para apostar, deixei de, né, pagar uma conta aqui, pagar um aluguel para poder apostar ou pagar a parcela do carro. Vai piorando, cara, assim, tem relatos de pessoas que deixam de pagar a escola do filho para poder apostar, cara. É bizarro, bizarro. E por fim, os ludopatas em si, na pesquisa aqui, são 3 milhões de pessoas, que já é muita gente mesmo, cara. Sabe, gente o suficiente pra você não fazer um depoimento merda igual o Casimiro fez, de falar que, basicamente, supostamente, que não se importa, entendeu? É tipo assim, o prejudica quem sendo falado na cara de 3 milhões de pessoas que estão doentes por isso, e de pelo menos ali, né, quase 20 milhões de pessoas dessas 40 milhões de pessoas que já tiveram algum contato com apostas, ou dessas 7,5 milhões de pessoas aqui que já deixaram de pagar conta, ou se endividaram profundamente por conta de apostas, sabe? Bom, só nessa pesquisa aqui são 3 milhões de pessoas que, pelo menos clinicamente, não sabem diferenciação entre boa e má aposta. Então, assim, pra mim, isso daqui já contradiz totalmente o argumento de aposta quem quer primeiro, né? Que é toscaço, é uma falta de sensibilidade absurda. E segundo, existe aposta boa e existe aposta má. Não, aposta é uma merda igual. Independente de quem esteja divulgando. Você pode estar, mas eu não sou viciado em aposta, ninguém na minha família é, o que eu tenho a ver com isso? Bom, a resposta rápida e muito menos humana é nada. Você não tem nada a ver, você pode sair desse vídeo aqui e viver a sua vida normalmente. Né? O início sobre o vídeo, não vejo a virtude em ser burro, né? Não vejo a virtude em ser burro. Você tá sendo burro agora. Mas você pode ter uma vida felicíssima, ignorando muitas coisas, deixando as coisas passarem. E aí você já não tá ignorando, porque você sabe de todos esses dados aqui. E só tá virando a cara, então você é burro só. Tá? Então você pode ter uma vida super tranquila, sendo burro e virando a cara pra isso. Ou você pode, como aqui os inscritos do canal virem tranquila, são pessoas mais apuradas no trato social e que querem de fato ter uma vida plenamente tranquila, e você pode entender um pouco melhor isso, e de fato não tem nada a ver com você, né, com você em si, mas com você humano tem sim a ver, porque isso daqui é uma calamidade pública, uma calamidade humana. E eu coloquei aqui, né, resposta complexa, prática e digna de pessoas que buscam uma vida mais tranquila, é tudo, isso daqui tem tudo a ver com você, entendeu? Você deveria se importar com isso. Porque aqui, o custo social associado às apostas, porque tem um custo social, né? Não é simplesmente as pessoas estão perdendo dinheiro com isso. Não, as pessoas estão perdendo dinheiro com isso, estão se endividando, né? Eu já falei em vários outros vídeos, o nível de endividamento familiar, esse número tende a piorar por conta dessas apostas. Então as pessoas estão gastando, se endividando e adoecendo. E isso gera um custo gigantesco pro Estado brasileiro. Tá, então se você tá nessa coisa, não me afeta em nada, cara, afeta em nível prático. Entendeu? Se a gente tá longe de ter um estado de bem-estar social aqui no Brasil, a gente tá mais longe ainda se a gente continuar normalizando essa bosta dessa aposta. Então, os dados também de 2025 mostram que o gasto anual é de quase 40 com um Bzinho, bilhões de reais. Um gasto social de 40 bilhões de reais todos os anos devido aos efeitos das apostas. Então, nesse total, já começa com um número
tensíssimo, que é 17,8 bilhões, né, quase 18 bilhões de reais por ano por perdas adicionais ocasionadas por pessoas que retiram suas vidas por conta de apostas. Aí vão somando outros valores, né? Então, 10 bilhões e meio por perda de qualidade de vida por quadro de depressão, né? Porque é uma coisa que, obviamente, gera muita depressão. Né? Não tem como não gerar, né? Porque é só perda, né? É frustração atrás de frustração, frustração atrás de frustração. É uma frustração não só de estar perdendo o jogo, mas de estar perdendo a sua vida em concomitância ao jogo, né? E aí, 3 bi para tratamento médico desses quadros depressivos. Então, só o custo médico aqui, o custo da saúde, chega a 30 bi, né? E aí, o restante do valor é referente a gastos com seguridade social, perda de moradia e seguro-desemprego e encarceramento, né, por atividade criminal, porque, obviamente, se a pessoa perde tudo, às vezes o crime acaba sendo a única alternativa. Não é a única alternativa, obviamente. Se você tá passando por isso, a principal alternativa é buscar ajuda. Não tenha vergonha de falar com ninguém sobre isso, tá? Eu tô aqui, você pode dar o seu relato aqui nos comentários e muito provavelmente pessoas vão dar o mesmo relato e vão vir aqui pra tentar, né, te acudir de alguma forma. Eu espero que isso aconteça, né? Vamos aí, comunidade Vida Tranquila, acudir essas pessoas. Mas o ideal é que você converse com um profissional, né? Primeiro relate aos seus familiares para que eles entendam o que tá acontecendo. Eu sei que vai ter julgamento, vai ter bronca, vai ter tudo isso daí. Mas é melhor, assim. Eu vi um relato de uma família que me cortou o coração, assim, sabe? De um moleque que tava apostando. A família sabia por cima, não foi muito a fundo para tentar entender. Mas sabia que ele tava nesses negócios de aposta, mas começou com valor pequeno, etc. Conforme os valores foram aumentando, ele foi escondendo, assim. Até que chegou um momento que o cara não aguentava mais. E, cara, o pai dele dando relato de manhã, assim, saindo pra trabalhar, e o filho fala assim, não, pai, eu vou ali e tal. Aí o pai, não, mas você não vai trabalhar, tem que... Aí ele fala, não, eu vou, pai, eu vou só ali rapidão e já volto. Nunca mais voltou, assim, o cara tirou a própria vida ali. E, cara, eu conto isso daqui, eu já fico mexido já, porque é um bagulho triste mesmo, muito triste. É por isso que eu falo assim, cara, não tem como normalizar isso, assim, não, é muito preto no branco. Se você vier aqui pra, não, aposta quem quer, etc, cara, eu vou bloquear o seu comentário, qualquer coisa do tipo. E é isso, assim, não venha, não assiste meu vídeo e tal, não tem problema nenhum, meu canal é pequeno. Eu sei que é horrível falar isso, mas, assim, sabe, não tenho muito papo com relação a isso. Então é isso, o custo social desses problemas que não são seus, eles são altos demais para não serem seus. Eles são praticamente, no sentido da praticidade, seus. Eles estão afetando a sociedade brasileira, né? Afetam a nível mundial, mas eu tô querendo falar aqui da sociedade brasileira, porque isso vai facilitar a gente ter um pouco mais de empatia. Ó o funk aí eu tocando. Beleza. Pra que vocês tenham uma noção, o Brasil, ele já é o maior em aposta online, né? O primeiríssimo lugar em aposta online, até por conta das nossas dimensões ali, mas ainda assim é um país que, assim, tá em disparada. É que os Estados Unidos luta pra manter esse posto há anos, né? Cultura do cassino, tudo, né? Vem tudo de lá. Só o Brasil, por exemplo, reúne quase 40% dos acessos mundiais à plataforma de bets, cara. É muita coisa mesmo. Mas pode estar pensando, pô, mas beleza, mas assim, as pessoas despendem muito dinheiro, as empresas arrecadam muito dinheiro, alguma coisa deve ficar aqui no Brasil, né? É impossível que uma quantidade imensa dessa gasta com coisas desse tipo não sejam retidas de alguma maneira pra dentro do Brasil. Bom, já adianto que não. Não tem benefício nenhum pro Brasil. Nenhum. Nada. Bom, o benefício que você tem é poder ver o seu streamer favorito virando um grande oligopólio midiático, podendo ceder os direitos de transmissão para outros oligopólios igualmente gigantescos e midiáticos no Brasil, né? Virando uma das grandes figuras nacionais, um pivô de divulgação de apostas e álcool a nível nacional, enquanto você, trabalhador nem tão hipotético assim quanto eu gostaria, tá ali no transporte lotado e defendendo ele, falando que na vez dele é uma injustiça, né? Esse é o grande único benefício, né? Os únicos beneficiários são as casas e quem divulga as casas. Só. Não tem mais benefício. E é isso, diante de todos esses custos com saúde, a legislação, né, pífia desse governo destina só 1% da arrecadação da receita bruta das empresas para cobrir esses gastos. Destina ao Ministério da Saúde. Pra vocês terem noção, em 2025, com esse 1% arrecadado, o governo conseguiu arrecadar ali 6 bilhões de reais. Que é assim, é 5 vezes menos do que o gasto social que essas casas de aposta geram pra sociedade brasileira. Então, assim, irrisório, pífio, né? Ridículo. Mas é isso, a grande questão, né? Pelo menos essas empresas de aposta devem gerar empregos, né? Maravilhosos empregos hipotéticos que essas empresas devem gerar. Bom, dados do RAIS aqui, do ano de 2024, tá desatualizado, mas eu acredito muito que não tenha mudado muito esse cenário aqui. Só no ano de 2024,
a contribuição do emprego formal, que essas empresas aqui são cerca de 60 empresas, né? Foram catalogadas ali. Geraram um total, olha só, um absurdo, hein, pessoal? Vamos ver quantos empregos foram gerados, né? Quanto que complementou a renda nacional? Bom, foram gerados 1.100 empregos, mais precisamente 1.144 empregos. Olha que legal, né? Poxa, que benefício para a sociedade. E são bons salários, olha só. A cada R$ 291 arrecadados pela empresa, elas pagam R$ 1 para salários, né? Fora que é um setor que é majoritariamente informal, né? 84% do setor não faz o recolhimento de INSS, não registra os seus funcionários. Enfim, pessoal, o cenário brasileiro é muito calamitoso mesmo. E existe uma negligência geral, inclusive das pessoas, que é, assim, pra mim, não é inimaginável, né? Coisa que eu jamais imaginei que fosse acontecer, é ter pessoas defendendo isso, ou falando, assim, que é o cúmulo do absurdo. Pessoas que veem isso e falam, eu faria pior, eu faria igual, divulgaria igual. Assim, né? Veja aquele vídeo que eu fiz sobre essa crise de identidade nacional, que eu tenho que entender um pouco mais de onde que vem esse pensamento totalmente desconexo entre as pessoas, sabe? Você conseguir ver pessoas relatando, famílias relatando que perderam membros de suas famílias pra um absurdo desse, não é tipo um relato isolado, é casa isolada. Não é, cara, é um padrão quase. Você pegar, olhar pra tudo isso e dizer, não, eu faria igual, eu faria pior, você tá morto por dentro. Sim, você não tem mais nada de humanidade dentro de você. Parabéns. Sim, essa é a sua grande conquista. E aqui, coloquei quais as soluções, ao contrário de outros vídeos que eu fico sempre, né, tentando fazer firulas assim, né, mas tentando complexificar o problema e falar, pô, isso daqui necessitaria de uma regulamentação de política pública nesse sentido e tal. Não, aqui, cara, pra mim é proibição total. E, assim, independente do impacto financeiro que isso possa ter, e não vai ter, obviamente, eu mostrei aqui, né, o benefício financeiro de ter a presença dessas casas de apostas aqui é pífio, né, e eu acho que ali ela tava só considerando as casas de cassino online, né, eu acho que as casas de apostas esportivas são um problema muito maior, e provavelmente deve piorar muito os dados, não deve trazer benefício algum pra dentro do Brasil. Então, assim, sim, eu sou a favor da proibição total, assim, sem isso de, tipo, não, vamos recolher mais imposto. Não. Você vai recolher mais imposto pra quê? Pra ter que gastar mais, entendeu? Vai recolher imposto pra ter que gastar o triplo, o dobro desse imposto pra poder tratar as pessoas que estão jogando. Então, assim, não. Chegou um nível de calamidade pública, de calamidade social, da área da saúde, da área da moradia, da seguridade social como um todo, que a única opção que eu vejo, assim, é a proibição. Eu posso estar muito errado, tá sendo muito burro aqui, e tá sendo meio prepotente. Não, eu sei o que é melhor. Mas, cara, não consigo desvincular a ideia da total proibição. Proibição total, assim, sabe? Tá banido, não vai jogar essas paradas, sabe? E aí aumentar a equipe pra ter a investigação dos clandestinos que vão surgir, obviamente, né? Mas, assim, é proibição total. Mas, assim, não dá pra esperar isso desse governo, cara. O governo tentou fazer a criação de uma bet brasileira, cara. Então, assim, não tem esperança nenhuma. Mas é o que eu gostaria, né? E é isso, caso ser tratado a partir de agora como uma questão de saúde pública, de seguridade pública, né? De seguridade social. Porque é o que é mesmo, né? Vem afetando justamente esses indicadores e deveria ser tratado como tal, ter políticas públicas direcionadas a isso, né? O governo só vem e fala, não, a gente já regulamentou. Mas não é regulamentar, meu amigo, é proibir, entendeu? Não é, tipo, tornar... Porque, sabe, cometer crime tem maneiras muito legais, no sentido de lei, de você cometer crimes, entendeu? De você poder fazer transferência de renda, né? Já expliquei isso milhões de vezes, o que é um teto de gastos. É uma economia de morte que é legalizada. Olha que legal. É transferência de dinheiro de gente pobre pra gente rica. É justo, entendeu? É bom, porque é legal, porque tá normatizado, né? Sabe? É um pouco melhor porque foi regulamentado? Não, né? Certo? Então, assim, esse argumento não cola pra mim. Tô sendo bem radical nesse vídeo. É isso. Tô num play que paga e o Luigi ensina que você tem que ser firme com as suas posições. Eu tô sendo firme com a minha posição. Pode vir me xingar, pode vir falar o que quiser aqui. Pode denunciar meu canal. Sou a favor da proibição total. Sou a favor de que essa bosta acabe pra ontem. E é isso. Já falei aqui no vídeo. A nível individual, tentar conscientizar as pessoas ao seu redor. Tentar se conscientizar primeiro caso você esteja passando por isso. E conscientizar as pessoas ao seu redor. Tentar criar um ambiente seguro o suficiente para que as pessoas possam falar e não tenham vergonha, entendeu? De não ser aquela coisa da depressão que foi tratada dessa forma por muito tempo. Ah, você é fraco, você sente isso porque você é fraco. Ou tipo, você perdeu seu dinheiro na aposta porque você é fraco, você não sabe apostar, você é cabeça fraca, não sei o quê. Não. Tenta criar um ambiente seguro para essa pessoa possa falar, entendeu? Para que não seja tarde demais. Isso, a solução coletiva, né? Existe solução coletiva, claro. Que é justamente
Pô, primeiramente, eu sei que não funciona, tal, vai continuar lucrando, vai continuar tendo muita grana, mas é boicotar os canais que divulgam isso nas transmissões. Já sabe qual que é, né? Passei o vídeo inteiro falando sobre ele. Mas não só isso, mas os influencers e tal. Eu vejo muita gente pegando no pé dos narradores. Cara, essa parte dos narradores eu ainda fico meio balançado, porque aí é o trampo do cara e tal. Pô, às vezes é uma oportunidade única de ganho de dinheiro ali, pro cara poder narrar um jogo da Copa numa casa de TV. Obviamente que por cláusulas contratuais ele vai ter que divulgar a casa de aposta. Acho errado, acho que ele deveria poder bater o pé, etc. Mas assim, se é um narrador que ganha pouco, ou da equipe de produção que tá ganhando pouco, eu não vou julgar essa pessoa. Agora, os grandes, etc., os influencers, você já sabe que esse cara é muito rico, não era nem pra ele, não precisava estar lá, entendeu? Eu acho justo a cobrança. Cobrar o seu influencer favorito, cobrar. Tipo assim, por que você tá divulgando isso? Por que você tá nessa transmissão? Ah, é a emissora, é o contrato. Então por que você assinou esse contrato? Você não sabia? Você não leu o contrato? Por que você tá divulgando isso? Por que você tá trabalhando pra esses caras, entendeu? Questionar as pessoas certas, obviamente. E mais certo do que isso é questionar os políticos, pressionar os políticos para que eles façam alguma coisa, se mexam, façam um trabalho deles, porque é uma questão de calamidade pública, e se é de calamidade pública, remete aos políticos, né? Esqueci de mandar um político embora nesse vídeo aqui, se é um político que tá me vendo, cai fora daqui, mas pra você que tá me assistindo, um cidadão comum, faça essa pressão, né? E é isso, a gente tentar se conscientizar e conscientizar os outros sobre esse assunto. Vai ser um vídeo um pouco mais curto, eu vou fazer mais edições, porque eu fiquei meio irritado com esse vídeo aqui. Enrolei muito no começo também. Mas é isso, é só mais pra vocês tentarem entender um pouco a gravidade do cenário, porque eu acho que as pessoas não tratam com a gravidade, sabe? Ou às vezes tratam de forma impensada. Cara, eu não sei de onde é que surgiu essa cultura imbecil do dinheiro no bolso, assim. É, dinheiro no bolso, cara. Pô, se eu pudesse, eu faria igual ou pior. Se você fala isso, você é um pulha, você é um idiota, tá? É só isso que eu tenho pra dizer pra você. Assim, eu tenho uma raiva de você já e nem te conheço. Assim, se você tem esse pensamento, cara, eu espero que você mude comigo te engano aqui, porque eu não vou passar a mão na sua cabeça e falar, pense aqui bonitinho, cara, seja humano. Não, você já tá aí há um bom tempo, você sabe. Pra você tá falando esse nível de besteira, você tem que estar minimamente ciente do cenário de apostas, porque você tem que estar ali lendo um comentário no sentido de tipo, olha, pessoas perderam não sei tanto de aposta. Ah, mas eu faria igual, eu divulgaria. Então, assim, você é um babaca, você é um merda, né? É isso, tentar conscientizar as pessoas que não sabem a respeito do que se trata, não entendem muito bem, ou das pessoas que estão passando por essa situação, por essa doença, né, da ludopatia, e simplesmente se afastar das pessoas que glorificam isso de alguma forma, dos influencers que glorificam isso, Virgínia, babaca do Neymar, Carlinhos Maia, diversos outros que não precisam estar divulgando, já tem muito dinheiro, assim, uma infinidade de dinheiro que você não consegue nem mensurar, né? Eu elogiei o Vini Júnior, mas acho ele um palhaço também, do tanto de bet que ele faz divulgação, assim. Então, assim, a bet do Vini Júnior não é menos pior do que a bet que o Neymar divulga, que a Virgínia divulga, que o Carlinhos Maia divulga. É tudo a mesma bosta. Então se afasta. Tá divulgando aposta online, está divulgando aposta esportiva, está divulgando qualquer coisa, sabe? Rifa, essas coisas assim, pessoal, se afasta. É problema. Saiba que é problema, tá? Enfim, espero não estar arrumando uma treta muito grande com esse vídeo, espero não ser processado, né? Tudo que eu falei aqui era o nível da suposição, o nível dos personagens. O personagem que eu imitei no começo são um personagem de ficção que você provavelmente não conhece, eu não conheço, pelo menos, eu acordei com esse personagem na cabeça e resolvi fazer. E é isso, espero que vocês gostem, peço desculpas de novo pelo atraso nos vídeos, pela enrolação desse vídeo também. Fiquei muito bravo e eu acabo me enrolando muito. Mas eu espero que vocês gostem, que tenha ajudado aí minimamente. E é isso. Fui. E acabei esquecendo de pedir pra vocês se inscreverem. Deem like aí, deixem um like, se inscrevam. E é isso. Fui.